Cara, eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam, sair da casa dos meus pais, que são médicos, fui lutar junto com as pessoas. Ou seja, era que têm rico. casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Eu nunca me acovardei, sempre lutei com as pessoas que mais precisavam. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, cara. Por isso teria dificuldade de dizer a pior coisa que eu já fiz na vida, porque não tenho nenhum grande arrependimento em relação à trajetória que eu segui, que foi sempre de acordo com a minha consciência. Tá, então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então. Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. O que eu estou te dizendo é que eu não tenho arrependimento do que eu fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. A primeira vez que você direcionou uma palavra para mim foi no Conselho de Ética. Você arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio do peculato lá na Câmara do Janones? Porque, como relator, você acabou deixando ele passar. Mas, pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado? Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura, na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo, eu acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso. Pausa aqui, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. É sorteio. Às vezes é sorteio, mas a esmagadora maioria das vezes, um relator é designado a partir do presidente. E o presidente da comissão, ele sofre influência do presidente do Congresso e do presidente da República. Então isso com certeza foi um acordo onde falaram, dá pro Boulos isso daí, que o Boulos tem estofa, ele segura, ele salva o Janones, que o Janones é nosso. É o pedágio que o governo vai pagar pro Janones ter ficado do nosso lado. Tanto que o Guilherme Boulos poderia não aceitar. Ó, sou tio, meu nome, beleza, não quero ser relator, vai pro próximo. Ele pegou porque ele faz parte desse acordo da esquerda, né, de salvar o Janones. A verdade é essa. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Pausa, isso aqui é uma mentira. Basicamente, ele pegou assim, arruma um motivo técnico pra gente salvar o Janones. Porque assim, tá muito claro o que ele fez. Tá muito claro, isso aqui é o cara só mentindo e o Pablo Marçal, ó, parabéns, Marçal, dando uma bela audiência aí pro Boulos contra essa mentira. Vamos lá. Eu não absolvi o Janones. Ali, o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repeti, naquele dia, e sempre que fui perguntado o seguinte, rachadinha para mim é crime? Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro, que é investigado por isso. Eu não passo pano para ninguém, Marcão. Emissão das provas lá, a pergunta foi a questão de, mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Que bosta de pergunta, cara. O que o Boulos vai falar? Fala, não, as empresas são fundamentais, e nós, os empresários. Isso aí tá levantando a bola pro Boulos cortar. Você sabe responder isso nesse processo seletivo aqui? Claro. Veja só. Vamos tirar de empresa. O que seria o Estado? O entrevistador interrompendo o entrevistado. Pelo amor, que coisa horrível, Paulo, cara. aí, o que seria o Brasil? Veja só, cara. A gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país. E, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Essa ideia de que eu ou a esquerda sejamos contra empresas
Não é uma ideia verdadeira. É lógico que é verdade, cara. É lógico que é verdade. Vocês são comunistas, só que vocês não conseguem implementar o comunismo no Brasil. Então o que vocês fazem? Vocês ficam com essas brincadeirinhas. O Boulos, na campanha passada de presidente, ele fica, eu vou taxar o Meirelles, vou taxar o Meirelles. Ele não é contra a empresa, desde que a empresa seja taxada e seja espremida para sustentar esses caras. Afinal de contas, quem que paga o salário do Guilherme Boulos hoje, né? São os empresários que pagam imposto aqui no Brasil. Agora, realmente eu concordo com você, Boulos, que a esquerda não é contra a empresa. A JBS, a empresa do Ike Batista, os banqueiros que tiveram lucro recorde nos governos petistas, essas empresas aqui, vocês são bem a favor mesmo. Aliás, um período em que as empresas mais prosperaram e tiveram lucro foram em governos como o do Lula, Olha lá. em que o país teve crescimento econômico importante. O crescimento econômico do Brasil foi apesar do Lula. O mundo inteiro cresceu, inclusive os países que exportavam commodities, como é o caso do Brasil, foram os que mais foram beneficiados. Só que apesar do crescimento, a gente foi palco do maior escândalo de corrupção do mundo e a gente simplesmente não aproveitou esses recursos para fazer o que tinha que ser feito. E a gente hoje ainda é um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, porque apesar do crescimento do mundo, o Lula não soube aproveitar isso.